Vamos abrir em Atos 4:23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a sua palavra. Enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós sabemos que Jesus veio levantar uma nova geração, um povo que verdadeiramente possa conhecê-lo, conhecer os mistérios do reino, formando aqui na terra o seu corpo. Um povo separado para orar, mas uma oração com poder. Todos os povos oram. Uns oram para Buda, outros oram para outros deuses. Mas Jesus trouxe a nós uma oração de poder. Uma oração que opera no reino espiritual e no reino material. Uma oração que manifesta o poder, a glória de Deus diante dos homens, transformando, curando, libertando. Um povo que tem intimidade com Deus. Um povo que busca dele a orientação, a direção. E o povo que Deus escolheu, ele chamou em Jesus, ele lavou, purificou de todo pecado pelo sangue e deu a nós o Espírito Santo. E entregou a nós o poder do alto para vencermos essa terra. E qual é o propósito do poder em nós? Qual é o propósito de Deus ao nos entregar o Espírito Santo, a fazer do nosso corpo morada do Espírito Santo? Para que nós pudéssemos perseguir o alvo, obedecer no chamado que ele fez a nós, igreja, a um povo. Não é para vivermos na terra, é um povo destinado a morar no céu. Um povo chamado com uma missão. Todos nós temos uma missão na terra. E nós temos que ir avante e completar a vontade de Deus, essa missão confiada de Deus, confiou através de Jesus, e o Espírito Santo nos ajuda e nos impulsiona a cumprir essa missão. Se você não vê ainda, não viu ainda, saiba nessa noite, você tem um chamado como igreja, como corpo, fundamentado num propósito de Deus em cumprir uma missão na terra. E qual é a missão que ele determinou a nós? Revelar Jesus aos homens. Viver de uma maneira na qual os homens possam conhecer
a Jesus através da nossa vida, os homens possam olhar para a igreja, olhar para nós e ver o mesmo propósito de Jesus em nós. Homens que verdadeiramente são revestidos do poder do alto. Ele nos entregou o poder. Os discípulos andaram com Jesus, aprenderam de Jesus, conheceram as coisas que ele ensinava. Mas ele diz: ficai em Jerusalém até que recebas poder que vem do alto. Porque vocês estão, sobre vocês, a incumbência, a responsabilidade de revelar ao mundo que Jesus Cristo vive, ressuscitou, reina e está formando uma geração sobre a terra, um reino na terra, aonde ele tem o domínio, ele tem o poder, aonde ele opera no meio do povo que crê. Aonde nós não vivemos mais segundo o governo dessa terra, mas segundo as leis do Senhor. Para nós não interessa o que essa terra pensa. O que nos interessa é o que Deus diz a nós que nós somos, que nós temos e que nós necessitamos fazer. Um povo que ora. Um povo que busca do alto. Porque nós não temos um Deus oculto. Nós não temos um Deus que é escondido. Um Deus mudo. Não. Um Deus que nos diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Um povo que anda debaixo da direção do governo, faz a tua vontade. Senhor, venha a nós o teu reino, traga a sua direção, traga até nós a sua vontade e o seu poder. Um povo poderoso sobre a terra. Não uma igreja morta, uma igreja que tem vida de intimidade com Deus. Uma igreja que tem oração de poder. Com uma determinação de Deus, com uma missão a ser cumprida na terra. E nós precisamos cumprir o nosso chamado. E o nosso chamado que Ele determinou a nós é buscarmos dEle e transmitir ao mundo as verdades insondáveis de Deus. De fazer as mesmas obras que Jesus fez sobre a terra. É uma missão. E nós observamos que ninguém poderá cumprir essa palavra, obedecer essa palavra, se antes não lhe for dado poder. Os discípulos ficaram 3 anos, mas eles não puderam sair para fazer a missão, para cumprir o propósito, antes que fossem revestidos do poder do alto. E eles ficaram em Jerusalém, ficaram fechados, orando, buscando, até que veio sobre eles o Espírito Santo em forma de um fogo sobre a sua cabeça, e eles começaram a falar em novas línguas. E o Espírito Santo, ele traz a nós dons ministeriais, dons poderosos, que nos capacita a não olharmos as circunstâncias, que nos capacita a vencer as trevas, vencer o mundo através da oração. E ele nos deu poder na oração. E eles disseram, os discípulos, quando começaram a anunciar, a pregar, a falar do Evangelho, eles foram perseguidos. Aquele que verdadeiramente anuncia o propósito de Deus em espírito e em verdade, ele vai sofrer perseguição. Mas essas perseguições nunca, jamais poderão impedir que nós possamos crescer, prosseguir e alcançar o alvo e o objetivo de Deus na nossa vida. Os discípulos foram presos.
Estavam lá Pedro, João, no cárcere. E todas as vezes que eles levantavam tribulação sobre eles, e todas as vezes que eles estavam na prisão, havia um povo fiel, havia uma igreja, não com placa, mas uma igreja viva, uma igreja que buscava recurso em Deus. Nós vemos diversas passagens, aonde a igreja orava e Deus operava milagres, maravilhas. A igreja em oração e o Espírito Santo abria as portas das cadeias. Entrava com poder. Nós somos chamados aqui na terra, não para termos uma religião, igual muitos querem. Querem uma religião, querem alguém que converse, quer alguém que conte seus problemas. Não, amados, nós temos um Deus soberano que nos ouve, que nos escuta e que opera a nosso favor. Muitas pessoas, por não conhecer esse Deus, quando os problemas se achegam, quando as dificuldades se levantam, quando as coisas pioram, eles buscam o telefone, o vizinho, contar. Não. Aquele povo nos ensinou, e nós que somos a igreja do Senhor, quando se levantam contra nós, aqui uma cidade havia se levantado contra eles. Os sacerdotes, todo o povo, autoridades, haviam até aprisionado eles, colocaram eles na prisão. Mas havia um povo que buscava o Senhor com poder. E ao sair de lá, nós vimos que o que eles fizeram? Foram procurar os irmãos e contar aos irmãos para orar a Deus. A nossa oração, ela é poderosa quando ela é unida à igreja. Quando nós somos um grupo, realmente que temos fé e confiamos e vivemos essa palavra. O poder vem do Espírito que opera em nós. Por isso a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo que está em vós. E como nós entristecemos? Quando nós compactuamos com o pecado. Quando nós deixamos de olhar o propósito, o chamado, e deixamos de orar a Deus. Nós oramos, é como uma vez eu ouvi sobre isso, há muitos anos atrás, e nós dizíamos e falava, vamos mandar tijolinho. Nós brincávamos na igreja, dizia assim, vamos mandar tijolinho hoje. O que está fazendo, irmão? Estou mandando tijolinho para o céu, construindo o meu depósito no céu. A nossa oração, ela sobe como aroma de incenso, suave e agradável a Deus. E nós vamos depositando um poder, como se você tivesse um banco lá no céu. Cada vez que você ora, vai para o céu a sua riqueza, a sua autoridade. Então, quando nós operamos aqui na terra, nós temos crédito no céu. A nossa voz é reconhecida nos céus. Quando nós abrimos a nossa voz, não só os céus se reconhecem, reconhece a nossa voz e atende os anjos imediatamente ao nosso pedido. Mas o reino espiritual foge e bate em retirada. Por quê? Porque teme aqueles que amam e seguem os princípios do Senhor. Nós ganhamos força. E eles foram aqui, unânimes. Olha o versículo 24. Unânimes levantaram a voz a Deus. Quando ouviram o problema, o que eles escutaram, o que eles passaram, eles foram unânimes
ao céu, diretamente ao céu. Não há na face da terra nenhuma autoridade como a autoridade do próprio Deus que opera a nosso favor. Não há na face da terra ninguém que te conceda conforme Ele determina. E Ele abre o caminho aonde não há caminho. Se não houver solução, Deus manda do céu a solução, porque a nossa oração tem poder para abrir os céus, para abrir caminho, para desbaratar o inimigo. Eles disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Amados, a nossa oração, ela é dirigida a Deus, Pai, soberano, engrandecendo, reconhecendo a tua majestade, a tua soberania, a tua grandeza diante daquilo que nos cerca, que é tão pequenininho. Nada pode nos afetar. E Deus levantou, através do Espírito Santo, a favor do teu povo. Hoje, quando nós clamamos os céus, as portas, janelas do céu se abrem e derrama poder sobre nós. Ele nos dá poder. E interessante que você observa que eles não foram fazer uma oração chorando. Ó Senhor, veja o que eu estou passando, eu te sirvo, eu oro, olha aqui, me prenderam. Ai, não. Eles não foram murmurar, lastimar, eles não foram reclamar pelo sofrimento, porque sofrimento para os discípulos é motivo de orgulho, é motivo de grandeza. Pedro, quando foi crucificado, quando ele foi morto, e foram crucificá-lo, ele diz: eu não sou digno de morrer como mestre, me põe de cabeça para baixo. E eles colocaram Pedro pregado na cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno, eu quero mais, sofrer mais. Mas eles foram buscar recurso em Deus, poder de Deus. E a oração deles não foi para prejudicar os sacerdotes, prejudicar as autoridades. Não foi vingar, não. Pelo contrário, a oração era para eles: Senhor, me fortaleça, me dá intrepidez, me dá ousadia, me dá coragem para eu continuar pregando, andando e caminhando, pregando, levando a missão que o Senhor me entregou nas mãos. Eles não foram falar: Senhor, faz cessar, que eles agora sofram isso, e que eles agora... E não. Eles não oraram para os inimigos. Eles oraram: Senhor, nos reveste de poder, nos reveste de força, para que eu continue pregando, anunciando o teu evangelho. Me reveste de ousadia, para que eu não venha temer o inimigo, mas que meus lábios possam se abrir e glorificar o Senhor e anunciar o teu reino, a tua justiça e a tua verdade aos homens. E a tua palavra. O que eles pediram? Eles contaram: Senhor, olha como Pontes Pilatos fez. Mas ao pedir, eles pediram poder. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oraram. Eles não oraram buscando para si somente, mas eles oraram olhando a necessidade do povo. Opera cura, prodígios, milagres para que eles creiam.
para que o teu nome seja exaltado através do teu nome. E quando eles oraram nessa autoridade, nesse poder, o que aconteceu, amados? Pediram, olha o foco, o que aconteceu? Todos, diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito. E agora, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Oração de poder. Tremeu, abalou os céus, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, porque um poder do alto desceu. Esse poder está na igreja, esse poder está na tua vida, jovem, está na nossa vida. Quando nós libertamos, usamos a nossa boca para falar, para orar, em favor do outro, nós temos autoridade e poder de subjugar todas as caças de demônio que estiverem impedindo a salvação daquela pessoa. E a vontade de Deus é essa, que todos conheçam a salvação, que todos cheguem ao conhecimento dessa salvação. Mas o Deus desse século, que é um espírito maligno, que aprisiona a mente das pessoas, para que elas não creiam. Aprisiona e impede a salvação do reino, o crescimento do reino. Nós precisamos orar com poder, sabendo que essa autoridade foi entregue à igreja. Sabendo que essa autoridade nos foi entregue. E nós podemos fazer toda a obra que Deus confiou em nossas mãos, porque o poder do alto está em nós. O poder do alto está em nós. Lá em Isaías, ele fala, nós somos como águia. Quer abrir? Vamos abrir aí, Isaías 40. Olha, há pessoas que dizem assim, mas é um ditado tão corriqueiro, que diz assim, vai ficar incomodando a Deus, Deus fica cansado. Imagina. Toda hora orar? Sim, meu irmão. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. Quando os discípulos reuniam para orar, logo que eles erguiam a voz, o poder do alto fazia tremer o lugar. Quando os discípulos estavam orando e Pedro estava no interior do cárcere, houve como um terremoto e as portas das prisões se abriram e o anjo do Senhor tirou ele para fora. Poder. Ele diz, o 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Vamos ler junto. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluia! Amém? Nós não nos cansamos, não há fadiga, de forma alguma, porque a nossa oração diária renova as nossas forças. A nossa oração diária nos faz subir e bloqueia todos os setas do inimigo e todas as forças do mal que está sobre a terra não podem nos tocar. Porque através da nossa oração, ele nos faz subir lá no alto, acima de principados, acima de potestades, e fazer com que todos os problemas, dificuldades, tribulações e tudo que se levanta contra nós fique abaixo dos nossos pés. Amém?
Oração de poder, amado. E isso nós conquistamos dia a dia. Dia a dia. Os discípulos não estavam preocupados com o que eles sofreram. Não estavam preocupados com a prisão. Mas ele diz, olha, o que ele diz? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Deus, através da oração, abre os nossos olhos. Traz novas experiências para que a gente comece a enxergar o reino espiritual. E nós começamos a ver, contemplar a grandeza e a glória de Deus. Então, a nossa boca não se fechará. Nós só podemos pregar e anunciar o que vimos e que ouvimos. Não podemos pregar o que escutamos lá das pessoas, das experiências dos outros. Mas nós pregamos aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós somos revestidos do poder do alto. E Deus levantou uma igreja. E quem é a igreja? O corpo dele aqui na terra. A unidade dos irmãos de fé. Enquanto o que vai tem um dom para falar lá fora, para pregar, para anunciar. Aqui fica um grupo intercedendo. Enquanto os discípulos anunciavam, a igreja se reunia, intercedia em favor dos discípulos, em favor para que eles tivessem ousadia, poder e intrepidez para falar do evangelho e libertar, curar, fazer milagres, prodígios e maravilhas. Milagres, amado, prodígios. É o que Deus designou para nós. É o que Deus confiou a nós. Milagres não é para aquela época. Prodígio não é para aquela época. É para você que está aqui sentado me ouvindo. É para todos. Não é para alguns. Milagres, poder não é para o pastor fazer. É para todo aquele que crê. Há poder. Quando nós oramos, o poder de Deus se manifesta através de nós ao mundo, operando milagres, prodígios e maravilhas. Mas nós temos que orar, nós temos que pedir poder para fazer essa obra. Ninguém que não tem uma vida de oração conseguirá. É fruto. As vidas que nós ganhamos para Jesus é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós temos uma intimidade com Deus, uma ligação íntima com Deus, quando nós obedecemos a Deus, então, a glória de Deus que está em nós, ela vai ao mundo e quebra, e abre barreiras, e liberta os cativos, os oprimidos, e nós cumprimos o propósito de Deus. Fazei discípulos, fazei discípulos. Diga comigo. O meu chamado é para que eu possa fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que o Senhor nos disse. Você tem um chamado. Abra a tua casa. O propósito de Deus é cada casa um grupo familiar para alcançar toda aquela região. Em casa, em cada bairro, muitos grupos familiares para alcançar todo aquele bairro. Visão. Essa é a visão que Deus deu para a igreja, fazer discípulos. E importa obedecer a Deus. Importa obedecer. Quando nós entramos no propósito de obedecer ao nosso chamado, então a nossa vida prosperará. Os portões se abrirão e as janelas do céu derramarão bênçãos sem medida sobre nós. Porque entramos no propósito. A oração é que nos leva ao propósito. A oração é que nos faz conhecer o nosso chamado. A oração diária, todos os dias. Se alguém puder, traga uma oração diária, por favor. Esse livrinho foi dado para a igreja.
E essa igreja, quando iniciou a Quinto Verava, ela houve um crescimento grande, rápido. Porque todos faziam oração diária. É para ajudar a cada um orar na palavra. Porque a oração de poder é a oração que é feita na palavra, em cima da palavra. É a oração que é colocada no coração, essa palavra no nosso coração. Então nós somos fortalecidos com a força e o poder que vem do alto. Ser fortalecido em Cristo, nele e na palavra, é o nosso objetivo. Assim, nada, nenhum mal te atingirá, praga alguma chegará à tua casa. Orar incessantemente. Vou abrir aqui para dizer para os irmãos. Quem não tem essa oração? Não, quem não faz essa oração. Porque muitos têm, está na gaveta. Quem faz essa oração? Quem não faz? E hoje, no poder do nome de Jesus, eu liberto essa igreja. Porque isso aqui não pode ficar esquecido. Para construir, edificar a tua vida no poder do alto, no poder de Deus. São versículos bíblicos que nós alimentamos todos os dias. Colocamos essa palavra no nosso coração. Para que haja manifestação de poder na sua oração. Muitos não conseguem orar. Por quê? Porque não tem recurso da palavra. Não tem nada de alicerce forte no coração. Essa palavra nos faz compreender o chamado propósito, as promessas de Deus. Então, quando nós oramos, a oração que é de poder é quando eu tenho aqui em mãos, no coração, aquilo que Ele prometeu, que Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa em nossa vida. É tão interessante que há uma promessa que você precisa meditar e colocar no teu coração, que diz assim: imporão, aqueles que crerem em mim, imporão as mãos e os enfermos ficarão curados. Mas não é só isso. Para eu impor a mão, eu tenho que ter uma vida de oração. Para quê? Porque quando eu abrir a boca com a imposição de mão, o poder do alto sai. O Espírito Santo opera através da minha voz. E o nome de Jesus cura. Você não precisa dizer quase nada. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando os discípulos foram entrando no templo Formosa, havia no templo um mendigano, pedindo esmola. E ele, o que ele disse? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Então você precisa ter poder. O poder é dado a nós através da oração, da intimidade. É quando nós ficamos lá. O poder foi dado a Moisés quando ele ficou 40 dias na presença de Deus, esperando, aguardando. Os discípulos ficaram lá muitos e muitos dias, esperando o poder descer. E recebereis, abre aí em Atos, volta aí um pouquinho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu-se toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles.
Todos ficaram, vamos ler junto. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ficaram cheios do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo quando nós recebemos Jesus. Abrimos nosso coração, somos salvos e recebemos. O Espírito Santo, ele faz morada. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Mas não é só isso, amado. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para, com intrepidez, orar. No versículo, no capítulo 5, 5:19, é onde nós estamos mesmo aqui, na mesma folha. Diz assim, olha, 5:19, 5:19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo para fora lhes disse, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Amém? Por que eles ensinavam? Porque eles estavam revestidos de poder. Para nós revestirmos do poder, nós temos que estar em casa, na intimidade, recebendo, glorificando a Deus, exaltando o Senhor e recebendo mais dele para obedecermos. Importa obedecer a Deus, ao nosso chamado, para que a glória de Deus se manifeste. Amém? O nosso foco, então, diga, o meu foco, a minha visão, tem que estar centrada no chamado que Deus fez a mim, para que eu possa cumpri-lo. Em nome de Jesus. E sabe como você pode cumprir? Orando, intercedendo. Você vê que eles não oraram para eles só. Oraram para o povo, para a humanidade, para as pessoas. A oração começa a manifestar poder quando você deixa de olhar para si, quando você deixa de orar para você e começa a enxergar a necessidade que a humanidade tem de ser salva e orar para a humanidade. Amém?